Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3. Foi algo que Deus falou essa semana no meu coração. Até anotei aqui alguns detalhes no meu celular. Mas Filipenses capítulo 3, no versículo 13 e 14. Eu vou acompanhar vocês aqui com o data show para nós lermos juntos. Se você quiser ler na sua Bíblia também não tem problema. Agora ela apaga. Aí, deixa acesa, mas senão os irmãos querem ler na Bíblia deles, né? Diz aqui a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da sabedoria, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Só até aí. Então vocês entenderam aí, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele mandou essa carta à igreja de Filipe, ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para um prêmio de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha a promessa de Deus para nós, para a igreja. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque eu quero falar, irmãos, sobre passado. Passado, tem dois tipos de passado nas nossas vidas. Dois tipos de passados você pode até dividir e você vai entender o que eu estou dizendo. O passado positivo e o passado negativo. Passado positivo e passado negativo. Pastor, que passados são esses? Como eu vou entender qual foi o passado negativo e qual é o passado positivo? Qual foi o passado positivo? Através da psicologia, nós sabemos que não é possível apagar o passado. Não é possível. Não tem como, pastor, eu apaguei o passado. Não, você alguma vez você vai lembrar. Não tem como você dizer, vou apagar o meu passado. Eu, você, não tem. Mas a Bíblia diz que tem uma pessoa que consegue apagar o passado. E essa pessoa chama-se Jesus. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, quando nós o reconhecemos como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E a partir daquele dia que nós se arrependemos, o nosso passado é apagado por Ele, não por mim, não por você, porque nós não temos esse poder de apagar o passado. Mas Ele, como Criador, como dono das nossas vidas, Ele tem o poder de apagar o passado. Ele tem o poder de mudar a história, de escrever novas histórias para nós, se nós também dermos a permissão. Então a psicologia, porque ela é humana, ela diz que não é possível apagar o passado. Por quê, irmãos? Porque podemos representar a soma de tudo que temos vivido e tudo que temos sido. Mas há muitas pessoas atingidas pelo seu passado negativo. Passado negativo, irmãos. Temos a tendência sempre de olhar para trás, olhar para o passado a qual nós vivemos, e esquecemos de viver o presente. Porque tem pessoas que olham tanto para o passado negativo, olham tanto para trás, e esquecem de viver o presente, de viver aquele presente que Deus está colocando. Porque quando a palavra de Deus diz presente, é o hoje, né? E olha como a palavra é tão perfeita, presente. Então aquilo que Deus nos dá hoje é um presente.
Se você está vivendo hoje, foi um presente que Deus deu para você. Você está vivendo um presente que Deus permitiu, um presente que Deus colocou, porque a nossa vida é dirigida por Deus. E se nós acordamos, se nós conseguimos abrir os olhos, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é mais um presente que Deus nos dá. Amém? Só que tem pessoas que olham tanto para o passado, olham tanto para o passado negativo, principalmente, e esquecem de viver o presente que Deus deu para ela. É tão bom quando recebemos um presente, não é? Quem gosta de receber presente? Eu amo, irmão. Se vocês quiserem me dar presente, pode mandar. Estou aqui para receber presente. Mas tem pessoas que não estão valorizando o presente que Deus está dando para elas. Por quê? Porque estão olhando para o passado negativo, estão olhando para as coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, em Filipenses: não olhe para trás, esquece as coisas que passaram, olhe para frente, olhe para o alvo, que é Cristo Jesus, aquilo que Deus tem de maravilhoso para vocês. Quem anda para trás, irmãos, é caranguejo que gosta de andar para trás. Nós temos que olhar para frente, olhar para o hoje, olhar para o amanhã, e o que Deus está preparando para nós, para mim, para você, para a sua família. Esquece o ontem. Se o ontem foi ruim, glória a Deus, porque o hoje vai ser bom. Profetiza. Se o ontem foi péssimo, glória a Deus, porque o hoje vai ser um presente de Deus. E o presente de Deus, todo presente de Deus é maravilhoso. Ou você acha que Deus vai te dar um presente ruim? Todo presente de Deus é perfeito, e nós temos que tomar posse disso. Então, irmãos, muitos ficam olhando para trás, ficam inquietos, não conseguem viver o melhor que Cristo tem para elas. Deus, de uma forma sábia, Ele orientou o seu povo a esquecer do seu passado negativo e a lembrar o passado positivo. Quando você for lembrar do passado, lembra do passado positivo. Lembra daquilo que Deus tem de bom para você, aquilo que Deus fez de bom. Pastor, que passado positivo é esse? Ele diz lá em Isaías 43, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerais as antigas, mas lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou o seu Deus. O que nós temos que lembrar de positivo? Quando conhecemos Deus. Eu lembro muito bem quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei, quando Deus me deu a minha família, quando Deus apresentou a minha esposa, quando Deus me deu os presentes, meus filhos são presentes que Deus me deu, e os outros presentes que Deus foi me dando. Isso eu tenho que lembrar, aquilo que Deus fez no passado e me tirou da onde eu tinha que sair, daquilo que Deus resgatou, irmão. Deus te resgatou daquilo que muitas vezes, se você não tivesse a mão de Deus, talvez você estaria morto. Eu sempre falo para a minha família: se eu não conhecesse Jesus, eu não sei nem se eu estava vivo, eu não sei o que é que eu teria sido hoje, o que é que eu era, porque as amizades não eram boas, as amizades eram ruins, as amizades só encaminhavam para o lugar errado. E quando eu conheci Jesus, aí eu comecei a ter amizades verdadeiras, amizades que me levaram para um lugar correto. Amém? Então Jesus, Ele quer mudar a nossa história. E Ele diz aqui, o próprio Deus fala em Isaías 43, versículo 18: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías 46, versículo 9 também diz: Deus não se contradiz, Ele apenas diz que o passado positivo deve ser lembrado e vivido, e o passado negativo deve ser esquecido. Amém? O que é que deve ser esquecido? O que é que deve ser enterrado? No passado, desentendimentos que muitas vezes nós temos, que se nós ficar lembrando de desentendimento, nós vamos sofrer, nós vamos carregar um peso.
aquele momento que às vezes a gente ficou desempregado ou está desempregado, aí muitas vezes fica com raiva do patrão, fica com raiva de alguém na empresa. Tem que esquecer isso. Se aconteceu, passou. Temos que olhar para o alvo, temos que olhar para o presente, para o futuro. A falta de compreensão sobre assuntos domésticos. Que assuntos domésticos são esses? A falta de compreensão no casamento, na família. Quantas famílias hoje não estão destruídas porque não param para ouvir um ou outro, ou também esqueceram o passado que vem carregando. Tem pessoas que casam e a pessoa tem um passado errado antes do casamento, mas ela vem trazendo esse passado para dentro do seu casamento. Isso tem que ser esquecido. Se você casou, é uma nova história com a sua esposa. Se você casou, é uma nova história com o seu esposo. Então esse passado que tinha lá antes do casamento tem que ficar morto, tem que ser enterrado. Porque se trazer para o casamento, aí vai haver conflitos e mais conflitos. Ou até um passado que teve já no casamento, mas que ainda não foi entendido, que não houve um consenso, que não houve um perdão. E aí vem remoendo isso, e acontece separação, acontece contenda, acontece briga, acontece destruição familiar. Um filho que não perdoou o pai, um filho que tem um rancor porque o pai fez algo na infância e ele cresceu e trouxe esse rancor lá da infância. Ou um pai ou uma mãe que tem um rancor do filho também. Coisas ruins, isso Deus diz: esqueça, apague isso da sua vida, porque isso vai gerar problemas, isso vai gerar dificuldades para que você alcance o que Deus tem para você e para a sua família. Nós temos que apagar, enterrar passados negativos, passados que não edificam, coisas que não edificam. Ah, pastor, mas você não sabe, você não está passando o que eu passei. O meu esposo me traiu, a minha esposa me traiu. O senhor nunca foi traído para saber. Eu nunca fui traído, irmãos, mas Jesus já foi traído várias vezes e Ele perdoou. Imagine se Ele não nos perdoa, o que seria de nós? Ele sabe a dor que você está sentindo, o que você sentiu ou deixou de sentir. Ele sabe. Então peça direção a Ele, peça ajuda a Ele, porque Ele sabe o que você está sentindo. Mas Ele foi exemplo, Ele como dono de tudo, como rei, como soberano, Ele foi humilde e perdoou a cada um de nós. Perdoou a cada um de nós. Ele perdoou você, Ele perdoa eu, perdoa a mim. Amém? A palavra de Deus diz, irmãos, que o imperdão, que a falta de perdão, esse negócio da gente ficar trazendo esse passado negativo para dentro do nosso hoje, para o nosso presente. Deus te deu um presente tão maravilhoso que foi o hoje. Olha você aqui hoje celebrando a Deus. Deus te trouxe um presente e te deu na sua mão. Está aqui, é mais um dia para você. É um presente de Deus. Só que o que acontece? Tem pessoas que pegam o passado negativo e jogam dentro da caixa de presente de Deus, e aí estragou o presente tão maravilhoso que Deus tinha dado hoje. E começa e nunca termina. O que deve ser lembrado, pastor? Passado que deve ser lembrado, irmãos, é o dia do seu nascimento, comemorar com alegria a formatura dos seus filhos, o casamento, o seu batismo nas águas, aquela viagem maravilhosa que você fez com sua família, aquela viagem que você pegou seus filhos, botou dentro do carro, bora galera, pegou a esposa, vamos lá, vamos passear, vamos passar um dia unidos, vamos celebrar, porque Deus nos deu um presente. Amém? Isso tem que ser lembrado todos os dias. É você olhar para sua esposa, ou a esposa olhar para sua esposa e dizer: amor, você lembra daquele dia que nós se divertimos? Vamos fazer isso de novo. Vamos pegar os meninos,
se divertir, vamos curtir os nossos filhos, vamos viver uma vida feliz. Esquece aquilo que não vai edificar, apaga aquilo que não vai edificar, enterra aquilo que não edifica. O passado, ele vai fazer parte da nossa história. Não tem jeito, a nossa história vai ter um passado, vai estar lá para ser lembrado. Mas o que você tem que trazer para o presente é um passado positivo, coisas boas. Não chame seu esposo ou sua esposa para ficar relembrando coisas que não valem a pena. Não chame o seu filho ou filho, não chame sua mãe ou seu pai para relembrar coisas que não valem a pena. Relembre coisas boas. O passado positivo, ele deve ser vivido intensamente. O passado positivo, ele deve ter continuidade na nossa vida. Ele não pode parar. Passado positivo. Passado negativo tem que ser enterrado. E o que enterro significa? Morte. Então o passado negativo, ele tem que morrer. Morrer. Agora o positivo, ele tem que permanecer. Coisas boas têm que permanecer, tem que continuar. Tem que estar na sua vida constantemente, irmãos. É isso que Deus quer. Deus nos dá sabedoria, irmãos. Quando nós pedimos, Ele nos dá sabedoria. Que sabedoria é essa, pastor? Sabedoria de extrairmos as coisas boas do passado e vivermos o presente com alegria e intensidade. Esse seguinte texto que nós lemos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele nos ajuda a entender bem melhor. Como nós lemos, né? Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas para trás ficaram, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele inspirado por Deus, ele deixa-nos aquilo que em psicologia, né, chama-se de crescimento pós-traumático. Quando com a ajuda de Deus conseguimos fazer o exercício mental e percebemos que nós não somos apenas aquilo que nos aconteceu no passado negativo, e sim nós somos algo maior. Quando nós deixamos Deus viver dentro de nós, quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, nós começamos a entender que aquele passado não faz parte de você, mas sim o futuro que Deus tem faz parte da sua vida. É isso que Deus quer. Então Ele nos ensina. Tem uma palavra que está escrita lá em Mateus 27, versículo 5, que fala sobre Judas Iscariotes. Mas antes eu queria dizer para os irmãos, eu sou pastor há pouco tempo, irmãos. Eu não sou pastor de 20 anos. Sou pastor titular de igreja há 8 anos. Mas eu vou dizer para você que o tema mais solicitado pelas pessoas que eu sento, pelas pessoas que me procuram: pastor, essa semana mesmo eu sentei com um que está sofrendo pelo passado que nem existe mais. Mas a maioria, irmãos, 95% dos casos, quando me chamam para sentar, é para falar de um passado, é para falar de algo negativo que está sendo um problema no presente. E a coisa é tão simples de se resolver. Ah, pastor, o senhor não está entendendo, não, o senhor não está vivendo isso. Eu sei o que você está sentindo, irmãos. Não é fácil, eu sou ser humano também. Eu sou carne, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Jesus, Ele é o maior, que sofreu tudo, que a gente nunca vai chegar a 10% que Jesus sofreu. Mas Ele entendeu e nos ensinou que o passado ele tem que ser perdoado. Se não haver perdão, irmãos, não vai haver edificação, não vai haver um crescimento familiar, um crescimento abençoado na sua própria vida, até na sua vida singular, na sua vida pessoal. Tem pessoas que não vencem, tem pessoas que não superam, tem pessoas que não são prósperas,
porque não conseguem fugir, sair, arrancar o passado negativo. Mas aqui olha, em Mateus 27:5 diz o seguinte, que Judas Iscariotes, ele nunca conseguiu trabalhar as emoções negativas. Judas, ele sempre carregou o seu passado. Quem conheceu Judas aqui? Amém. Eu sei que vocês vão levantar a mão. Eu também não conheci, mas eu ouvi falar de Judas na Bíblia. Quem ouviu falar de Judas aqui? Quem já leu na Bíblia sobre Judas? Quem era Judas? Um discípulo de Jesus. Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus. Mas se você prestar atenção na vida de Judas, andando com Jesus, se você começar a ler a Bíblia e prestar atenção, focar um pouquinho em Judas, você vai entender algo. Que Judas, ele nunca conseguiu esquecer as suas emoções negativas. Ele passou tanto tempo com Jesus, e ainda assim o seu passado foi maior do que ele mesmo. Ele não deixou Jesus curar o seu passado. Ele foi incapaz de romper com o seu passado de remorsos, traumas, pecados. Não é porque Judas era mais pecador do que os outros, não. Todos os discípulos que Jesus chamou, se você prestar atenção, não tinha um perfeito. Todos eram homens de pecados, homens que tinham uma vida difícil. Vocês verem Pedro, quando Jesus encontra Pedro estava xingando, falando palavrões lá no barco. E a Bíblia diz que Jesus em momento nenhum fica com raiva de Pedro, porque ele estava falando palavrões. Não é que eu estou dizendo aqui que é para vocês falar palavrões, jamais, está repreendido. Mas o que eu digo é o seguinte, que Deus viu em Pedro que ele poderia mudar, que Deus viu em Pedro que ele tinha oportunidade de mudar, e sim, era só esquecer aquele passado negativo e abrir o coração para o que Deus tinha de novo para ele a partir daquele momento. Mas Pedro era um homem pecador, Pedro era uma pessoa que talvez, se nós vêssemos Pedro hoje, como naquele dia que Jesus veio, nós ia dizer, esse aí nunca vai ser crente na vida, esse aí vai, Deus me livre, eu não quero nem andar com esse homem. E quem se tornou Pedro? Quem foi Pedro? Mateus. Se vocês prestarem atenção, quando Jesus vê Mateus pela primeira vez, Jesus sorri e diz, eu quero jantar na sua casa hoje. Os próprios discípulos que estavam com Jesus, o que é que eles falam? Não, mestre, pelo amor de Deus, esse homem aí, o senhor não pode nem entrar na casa dele, de tão pecado que tem dentro da casa dele. A casa dele é um... A casa de Mateus é uma casa de prostituição. O senhor não é digno de entrar nessa casa, não. E a Bíblia diz que Jesus olha para Mateus e sorri. Não Mateus. Mateus era cobrador de impostos. A casa dele era uma casa de prostituição. Pedro não, Pedro era pescador. Primeiro foi Pedro, depois foi Mateus. Eu estou citando aqui alguns discípulos para você entender como Deus quer trabalhar na nossa vida, quer trabalhar na sua vida. Mas o que nós não podemos é trazer o passado para hoje. Esquece o passado. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se foram e as coisas novas de Cristo são cotidianas na nossa vida. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Mateus e diz, eu quero jantar na sua casa hoje, prepara a janta lá. E os discípulos, não, meu Deus do céu, esse Jesus está doido, o mestre está doido, como é que ele vai lá para uma casa de pecado igual? E a Bíblia diz que Jesus foi lá, irmãos. E o que acontece? Mateus se converte, Mateus esquece o seu passado, Mateus enterra o seu passado negativo, traz só o seu passado positivo para o presente. E quem se torna Mateus? Um homem de Deus. Teve até um livro escrito na Bíblia com o seu nome. Olha aí, irmãos. Eu queria pelo menos ter o meu nome, pelo menos o meu nome em um dos versículos aqui. Hélio, ou era um privilégio para mim. Mateus não, Mateus teve um livro todinho só dele, escrito por ele, porque não trouxe o seu passado para o presente. Agora Judas também teve a oportunidade. Judas era um pecador, era um homem errado. Judas, bora.
vou dar oportunidade para você mudar a sua história, para você ser uma pessoa diferente. Só que Judas não fez igual aos outros. Judas trouxe o seu passado negativo no presente todos os dias, e aquele remorso, aquelas coisas, e reclamando sempre das coisas. Se você estudar direitinho a vida de Judas, Judas reclamava de tudo. Judas era um cara correto, hein? Um homem, se fosse para selecionar o discípulo mais perfeito na visão humana, era Judas, que era um homem todo, andava na linha. Mas a Bíblia diz que ele foi incapaz de romper com o seu passado de remorsos, traumas, pecados. Judas não conseguiu processar no seu interior e o mal que existia em cada pessoa. Ele não conseguiu deletar o passado e reeditar um novo futuro. Ele escolheu viver na prática do mal. Teve um triste fim. Quem é que não sabe aqui como é que Judas morreu? Alguém sabe como Judas morreu? Não, quem não sabe. Manval não sabe? Judas morreu enforcado. Ele mesmo subiu numa corda lá, botou no pescoço. Para quem não sabe, sei que a maioria sabe. Teve um triste fim. Você viu que ele pegou aquelas moedas quando recebeu, que vendeu o próprio Jesus, jogou aquelas moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Está lá em Mateus 27, versículo 5. Judas se enforca. Então, irmãos, muito cuidado deve ser tomado para que a experiência de Judas não se repita na nossa vida. Necessitamos passar pelo verdadeiro arrependimento e deixar o passado de pecados para trás, e não por um mero remorso como Judas, porque Judas achou que ele poderia andar com Jesus, mudar a sua vida, trazendo todo o seu passado, o seu remorso para o dia presente, e findou tendo uma frustração.